Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido-os a abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Estamos no propósito de ministrar algumas mensagens relacionadas a Cristo nesse período de Natal. Queremos abordar esse texto das Escrituras, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Oremos ao Senhor, nosso Deus, curvemos as nossas frontes, temos mais uma palavra de oração. Convido meu irmão Valmeri, que nos conduza uma palavra de oração ao Senhor. Senhor, pela tua palavra, Pai, já foi lida, Pai, que ela, Pai, vem trazer morada aos nossos corações, Pai. Ó Deus querido, Pai, abençoa o teu servo, Pai, que essa palavra, Pai, vem trazer alegria, paz, Pai, sustentação, Pai, e nos dá humildade, Pai, e nos dá amor, Senhor, para com o próximo, Pai, entender, Pai, e pôr em prática cada dia de nossas vidas, Pai. Amém. Ajuda o teu povo, Pai, que reunido, Pai, possa entender, Pai, a tua palavra, Senhor, e ela vem fazer morada em nossos corações. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, Pai. Amém. E nos dê, Pai, humildade, Pai, a falar contigo, Pai, entender, Pai, o que o Senhor tem para nós. Amém. Oramos agradecidos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Amados, essa carta, ela tem algumas peculiaridades. Essa carta, ela é um pouco diferente na sua estrutura literária das outras cartas do Novo Testamento, porque ela não começa, por exemplo, como as cartas tradicionais de Paulo, com uma saudação, com palavras introdutórias, com uma oração. Não, ela avança imediatamente ao assunto, ela já vai diretamente ao assunto, que é justamente a pessoa de Jesus. Ela já começa com isso, mostrando a sua supremacia, a sua superioridade. Portanto, a carta aos Hebreus, toda a carta ressalta a grandeza incomparável de Jesus Cristo. O autor, apresenta Jesus como superior, um ser superior que ultrapassa todos os outros mediadores entre Deus e os homens. Inclusive, de uma forma muito particular, já começa dizendo aos profetas e aos anjos. Por quê? Por que será que ele tem essa ênfase e esse conteúdo e essa mensagem? Qual o propósito da carta? Vamos algumas informações históricas. Nesse período, já havia perseguição contra a igreja, contra o cristianismo. Os cristãos já estavam sendo presos, condenados e martirizados. Então já havia muito sofrimento no meio cristão. Pessoas perdendo seus bens, perdendo sua família, perdendo a própria vida. Pessoas tendo que fugir, muitas vezes, em determinados lugares do Império Romano por causa da perseguição.
por conta desse momento mais crítico, mais difícil do cristianismo, muitas pessoas estavam abandonando a fé. Nem todos perseveravam, nem todos eram firmes até o fim para defender o nome de Jesus, não. E particularmente, é o que a natureza desta carta, por isso que é chamada Epístola aos Hebreus, dentre esses que abandonavam a fé, muitos deles eram judeus que haviam se convertido à fé cristã, que vieram do judaísmo. Mas agora, nessa nova religião, nessa nova compreensão da fé, sentiam o peso da fé cristã. Uma coisa dentro do judaísmo tradicional, é uma religião considerada tolerada pelo Império Romano. Não havia perseguição, hostilidade assim grave contra o judaísmo. Havia judeus por toda parte do Império Romano. Mas quando a igreja cristã começou a proclamar o Evangelho da graça em Cristo, e Jesus como Messias, como Salvador, como Redentor, judeus foram se convertendo. Você acompanha o livro de Atos dos Apóstolos? Paulo entrava na sinagoga, pregava Jesus, e alguns se convertiam. Gente, para um judeu se converter, a fé cristã era algo dramático, era algo revolucionário, era algo transformador, e muitos se converteram. Mas por conta da forte perseguição que começou a haver contra os cristãos, muitos deles começaram a balançar na fé, a balançar, a esmorecer, a abandonar a fé. E assim, o autor sagrado tem uma palavra de Deus à igreja, esta igreja sofredora, esta igreja perseguida, e essa igreja de uma caráter muito especial, que tinha um conhecimento da fé anterior à fé judaica, que estavam sendo tentados a voltar para a sua antiga fé, antiga religião. Aí o apóstolo sagrado, Paulo, um dos suspeitos de ser o autor sagrado, entre tantos da carta aos Hebreus, o autor sagrado então chama a atenção que eles deveriam voltar para Jesus, que Jesus era maior que tudo. Como é que eles poderiam voltar para a sua religião antiga, agora que encontraram aquele que é a razão de toda a existência? Como poderiam voltar à sua tradição antiga, que era apenas sombra da realidade, e a realidade é Jesus? Como poderiam voltar ao passado, voltar às trevas, voltar à ignorância, se eles já tinham descoberto a grandeza, a supremacia e a majestade do Senhor Jesus? É portanto que ele trabalha de uma forma tão profunda nessa carta maravilhosa, que é a carta aos Hebreus. Falando que Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, superior à lei, ao sacerdócio levítico, à família de Arão, superior ao sacrifício, superior ao sistema. Ele é superior a tudo que o sistema apontava. Todo o Antigo Testamento, todo o sistema de culto, adoração, profecia, apontavam para ele, Jesus. E agora que eles descobriram a fé em Jesus, como poderiam eles pensar em voltar atrás? Voltar atrás, nesse retrocesso. Ah, amados, às vezes nós somos tentados a voltar atrás, quando as coisas apertam. Quando as coisas apertam, quando as tribulações acontecem, quando as turbulências da vida ocorrem, muitos se sentem tentados a voltar atrás. Essa mensagem tão preciosa desta carta maravilhosa, e eu quero trabalhar com os irmãos nesse prólogo da carta, que já é assim um resumo, uma suma de toda a mensagem da carta inteira aos Hebreus. Eu quero destacar o que o autor fez. Ele ressalta a pessoa de Jesus, porque a minha fé e a tua fé tem que estar em Jesus. Vemos um período de um cristianismo assim, que as pessoas são muito religiosas, defendem a sua igreja, ou aquela outra, e firmado a sua religiosidade naquilo que não é o fundamento. O fundamento da fé não é a igreja, é Jesus Cristo. E eu quero que você pense no seu coração, como é que está a tua fé, a tua vida com Cristo Jesus, tua relação com Jesus Cristo. Tua relação com Jesus.
tua vida cristã, tua perseverança, tua constância, é real? Ou como é que está a tua vida cristã? Inconstante, instável, incondicionada a fatores circunstanciais? Como é que está a tua adoração, teu compromisso, tua responsabilidade, teu engajamento no reino de Deus? Como está o nosso coração relacionado a Jesus? É um dos problemas, porque se naquele tempo, naquela época, o problema era externo e uma perseguição real, verdadeira e fatal, hoje, pelo menos no mundo ocidental, no Brasil particularmente, não vivemos essa realidade de hostilidade física, violenta, grave e cruel como foi aqueles dias. Mas nós vivemos um outro desafio: o secularismo, a indiferença, a mornidão, a frieza no coração do ser humano. O seu amor ao dinheiro, o seu amor ao prazer, o seu amor ao pecado, o seu amor ao mundo. Somos tentados numa outra batalha, uma batalha interior, que rouba a nossa alma, que destrói a nossa confiança, que abala a nossa fé. Por isso nós somos desafiados a olhar para Jesus novamente. É o que o autor começa dizendo. E eu quero ressaltar 6 características que ele faz, 6 virtudes, 6 verdades acerca de Jesus como Deus supremo sobre todas as coisas, para a nossa reflexão nessa noite. Jesus tem que ser o objeto da nossa fé, e Jesus tem que ser exaltado, adorado, obedecido e servido. Guarde isso no seu coração. Jesus tem que ser o elemento mais importante na nossa história, da nossa vida. Ele deve ser adorado, exaltado, crido, servido e obedecido. Por que razão? Eu vou alistar 6 razões que o autor coloca aqui, principalmente no versículo 2. Olha lá, começando no versículo 2, a primeira verdade acerca de Jesus como a suprema realidade. Diz assim o autor sagrado: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Por quê? Porque outrora, no passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Primeira verdade: Jesus é a perfeita e última revelação de Deus. Escrevam isso aí. Jesus é a perfeita, completa e última revelação de Deus à humanidade. O texto diz isso. Não é isso mesmo que o texto diz? O texto diz isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho. O Dr. William Hendrickson, no seu comentário precioso sobre esse livro, ele diz assim: Deus é o originador da revelação. O texto fala, havendo Deus outrora falado. Não sei o que fala, não é isso mesmo? Havendo Deus outrora. Você já parou para pensar nisso? O Deus que você crê fala. Não é um Deus silencioso. Ele falou, ele criou e se comunicou com o ser humano, com a humanidade. Tem noção disso? A gente lê o texto e isso é tão normal que a gente não pensa nisso. O Deus criador do universo criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Esse Deus, da sua soberana vontade, se comunica com a sua criatura. Não é um Deus grego, romano, ou da Babilônia, do Egito. Não é um falso Deus, é o Deus real. Ele falou com Adão, comunicou-se com Adão, e depois foi falando com Noé, e depois com Abraão, com Isaac e Jacó. Deus aparece a eles e fala com eles. Isso é tremendo demais, amados. Nós estamos tão acostumados com os termos bíblicos que não pensamos na profundidade disso. O Deus que nós cremos, como diz o Dr. William Hendrickson, Deus é a fonte, a base e o sujeito. Deus usou os profetas do Antigo Testamento para tornar a sua palavra conhecida ao povo. Miqueias, Isaías, Oséias e todos os demais. Mas ele não se limitou a falar pelos profetas.
Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, sonhos, visões e teofanias. Falou com Daniel, falou com Ezequiel através de visões. Todas essas manifestações ou comunicação de Deus foram graciosamente dadas, porém imperfeitas. Por isso que foram fragmentadas, porque a perfeita revelação viria ainda, que é Jesus Cristo. Por isso diz assim, nos últimos dias, pastor, o que são os últimos dias? Meu irmão, quando Jesus veio na terra, ele encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, começou os últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias. Sabia disso? Nós já estávamos na época lá dele, quando Jesus veio, e nós estamos nos últimos dias. Então, quando você vê a expressão nos últimos dias na Bíblia, é isso. João Calvino diz o seguinte sobre esse tema, né? Não há razão para ficarmos em dúvida se devemos esperar alguma nova revelação. Por quê? Não foi apenas uma parte da palavra que Cristo trouxe, e sim a palavra final. Portanto, assim como o Espírito de Deus, nesta passagem, convida a todos a irem a Cristo, assim os proíbem a ultrapassarem essa palavra final de Deus, da qual ele faz menção. Resumindo, o limite da nossa sabedoria está posto aqui no Evangelho. No Evangelho nós temos tudo que nós precisamos acerca de Deus. Amém? Não tem nova revelação não, nem novo livro da Bíblia, nada que não foi descoberto, nada disso. A revelação foi completa, perfeita, na pessoa do Deus encarnado, que no Natal aqui nós comemoramos. Amém? Louvado seja Deus. Não é apenas uma festa emotiva para a igreja, não. É a afirmação de uma realidade, de um Deus eterno, que veio à terra, se fez homem, e é Senhor soberano. Essa é a primeira lição, ele é a perfeita revelação de Deus. A segunda, no versículo 2, parte B. Esse Senhor que é a revelação final de Deus, que é Jesus, a quem constituiu o quê? Herdeiro, herdeiro. Herdeiro de todas as coisas, porque ele é rei, ele é Senhor, ele é o Filho. Ele conquistou, está consumado, conquistou todas as coisas. Ele completou sua obra, foi exaltado pelo Pai, ele tem todas as coisas. Ele é Deus soberano, ele é herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas são dele. Tudo que existe é dele, sabia? Tudo que existe é dele. Nós somos dele, o mundo é dele, o universo é dele, a criação é dele. É dele. Ele é o herdeiro. Doutor Reverendo Hernandes, ele comenta assim, ó, em virtude de o Filho ter encarnado, morrido e ressuscitado para remir o seu povo, a ele são dadas por herança todas as coisas, não somente a terra, mas também todo o universo. Os crentes desfrutam de sua herança, porque sabe por quê? São herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Tremendo isso. Você acha que você é rico porque você tem dinheiro guardado, investido, bem, apartamento, casa? Você acha que você é rico? Você acha que você tem alguma coisa que não seja de Deus? Mas que pretensão a nossa, que cristãos, de achar que a gente tem alguma coisa que a Deus não pertença. Nós somos mordomos de Deus na terra, apenas para cuidar daquilo que Ele confiou em nossas mãos, pela sua misericórdia e graça, sabendo que tudo é dele. Então, quando nós, por exemplo, damos o dízimo, não estamos pagando nada para Deus, sabia? Porque o 100% de quem que é? É dele mesmo. Estamos apenas devolvendo o que ele nos pede, para mostrar nossa fidelidade, confiança e dependência, que são os nossos dízimos. Então ele é o herdeiro. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Caminhemos. A terceira verdade que ele diz está ainda no versículo 2, na parte C, tá? Se ele é a revelação final e é o herdeiro de tudo,
Ele é o Criador. Mas ele não é apenas o Criador, ele é o agente da criação. Veja o versículo 2. Pelo qual também o quê? Quem que fez o universo? Foi Deus através de quem? Do seu Filho. Ele fez o universo, ele é o Criador. Ele não somente é o Criador, mas eu quero que você leia também o versículo mais abaixo, tá? Ele é o Criador, versículo 3 e mais assim, lá no meio do versículo 3. Ele é o resplandor da glória, expressão exata do seu ser, bem no meio do versículo 3. Ele é o quê? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu quero juntar essas duas ideias. Ele é o que? Ele é a providência de Deus, o que diz a palavra, nossa doutrina cristã. Ele é o Criador e é o sustentador de tudo. Ele é o agente da criação. No planejamento divino do universo, Cristo é o autor, o sustentador e o fim de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, Ele sustenta a criação inteira, Ele é o seu herdeiro. Por isso nós cantamos e celebramos o Senhor. João capítulo 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Não veio nada do acaso, de explosão, Big Bang, sei o quê, nada disso, nada disso. Ele criou. Deus criou. Colossenses 1,16 diz assim, ó: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, Jesus, e para ele, Jesus. Eu gosto muito do texto que o nosso querido reverendo Hernandes comenta sobre essa porção. Ele diz assim, olha: dos mundos estelares até o ser humano, tudo veio a existir por intermédio do Filho. Dos anjos até o menor dos seres vivos que rasteja pela terra, que voa pelo ar, o que percorre as sendas dos mares, tudo saiu das mãos do Filho de Deus. Amém? Jesus não apenas criou o universo, mas sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A vida só existe porque Deus sustenta a vida na terra, em nosso planeta. Isso não é fruto apenas de uma série de fatores químicos, biológicos, né? Uma série de fatores que permite na terra ter vida. Não. Se tudo existe e sustenta na medida certa, a terra na medida certa, na distância certa do Sol, a distância certa do seu satélite, que é a Lua, uma convergência de uma infinidade de fatores para que tenha vida na terra. Essa vida não vem desses fatores naturais, vem do sobrenatural, vem de Jesus Cristo, que sustenta o universo. Que bênção saber disso. É Ele quem mantém o universo em seu equilíbrio e as galáxias em movimento. É Ele quem dá coesão, ordem e sentido a esse vastíssimo e insondável universo de quase 100 bilhões de anos-luz de diâmetro. O universo não se mantém fora da sua providência, nem sobrevive sem o seu governo. Sem a providência de Cristo, o universo desintegra. Os naturalistas, ateus e naturalistas, mesmo que sejam agnósticos, dizem o seguinte: Deus não existe. Ou agnóstico: se existir, talvez, quem sabe, pudera. A matéria é um fim em si mesma, é a realidade última, e ela se sustenta. Por isso que não há, para o naturalista, não há sentido e propósito em nada, nem na história. Por isso esse relativismo da sociedade de hoje em dia, né? Relativismo. Tudo é relativo, porque nada é absoluto. Se Deus não existe, se Deus não existe, meu irmão, não há espaço para nada na vida. Nem ética, nem moral, nem valores, nem regras, não há valores. Esse mundo caótico. Mas o fundamento disso, um dos pensamentos, surgiu há 2 séculos, lá no século XIX, a ideia do naturalismo, que desconecta uma divindade criadora
dizendo que não, a vida por si só, ela produz e ela se sustenta. Meu Deus, terrível. O coração do humano vazio cria essas coisas. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: Ele é o agente da criação e sustentador. Como é importante isso para você, meu crente, para você, meu irmão. Deus te sustenta, você crê nisso? Às vezes nós somos sucumbidos de temor por causa do desemprego, falta de dinheiro, porque é isso. Aí nós caímos, somos crentes, somos fiéis, mas na hora que vem um aperto, muita gente balança na real. A vida tem dificuldades. Nós passamos crises, né? Toda família passa momentos difíceis. Somos testados e provados por Deus, mas muita gente balança na fé. Vem aqui, canta, adora o Senhor, levanta a mão, mas na hora que a coisa aperta, meu Deus do céu, é uma vergonha. Aí desanima, esmorece, estou desanimado, a vida não sei o quê, cadê Deus? Cadê Deus? Não, Ele é o agente sustentador. Jesus falou aos discípulos: olha aí os pássaros no céu, o Pai Celestial cuida deles e alimenta. Olhai os lírios do campo. Jesus não falou isso? Olhai os lírios do campo. Nem a glória de Salomão é maior do que a glória dos lírios do campo. E Deus dá a glória, porque a vida vem dele. Então não andeis ansiosos, meu irmão, não andeis ansiosos por coisa nenhuma desta vida. Você está aí preocupado com isso, com aquilo, põe na mão de Deus e ora. Vai para casa e ora. Está com problema, está com dificuldade pessoal, financeira, seja o que for, familiar, vai e ora, e confia em Deus. Entrega o teu problema, a tua causa. Ele é criador, Ele é sustentador das nossas vidas. Vamos viver essa fé? Vamos viver essa fé de verdade? Chega de balela, chega de conversa fiada, de um cristianismo aí descomprometido, né? A gente fala uma coisa, mas a gente na prática é outra. Não! Creia, Ele é sustentador. A quarta verdade, no versículo 3, diz assim: olha, Ele é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser. Que coisa linda! É por isso que a revelação final é Ele, Jesus. A revelação maravilhosa de um Deus santo e glorioso. Nele, Jesus, temos o espelho de Deus. Nele, Jesus é revelado a glória de Deus. A luz do céu, na pessoa do Filho, é revelada a nós. Que coisa tremenda, amados. Jesus é a luz radiante que vem do Pai. Assim como a luz do sol provém do sol e chega até nós. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O coral cantou belo hino, Ivane, que lindo aqui agora há pouco. Ele é a luz. João 8,12, Ele é a luz que nele não há trevas. Jesus irradia a luz da glória de Deus, a perfeição e a majestade do Criador. O Filho faz com que o brilho do Pai seja manifesto no brilho do Filho. Portanto, é uma extensão da glória de Deus o Pai. João Calvino faz uma afirmação muito interessante comentando essa passagem. Ele diz assim, presta atenção: à parte de Cristo não há luz alguma, senão trevas ininterruptas, visto que Deus é a única luz que devemos todos ser iluminados. Então a luz só é projetada sobre nós por meio desta irradiação, através do Filho. João 1, versículo 4 e 5, o Evangelho de João diz assim: a vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que informação pertinente. Calvino diz mais: o fulgor da substância de Deus é tão forte que fere os nossos olhos, até que ela se nos projete na pessoa do Senhor Jesus. Nós não podemos jamais
contemplar a glória de Deus. Mas o Senhor Jesus se nos apresenta isso e se nos revela essa glória. Segue-se disso, irmãos, que somos cegos para a luz de Deus, a menos que ela nos ilumine em Cristo Jesus. O mundo está em trevas e precisa dessa luz. Deus em si, por si mesmo, nos será incompreensível, até que sua forma nos seja revelada no Filho. Imagine uma seguinte cena. Num planeta, todos os seus habitantes são cegos. Acho que eu até já vi um filme assim, uma história muito parecida nesse sentido, algum tempo atrás. Todos os habitantes de um planeta são cegos, nascem cegos. Eles não sabem o que é luz. Eles constroem a sua realidade assim, dentro dessa estrutura, totalmente cegos à luz. A humanidade espiritualmente é assim. É trevas. Trevas espirituais. Trevas profundas. O homem vive em trevas. Então não se vislumbre com a humanidade, seus feitos, tal. Espiritualmente o homem está em trevas. O homem sem Deus está em trevas. O homem sem Cristo está em trevas. Mesmo que seja bonzinho, mas pastor, eu conheço fulano, é uma boa pessoa, não é crente, está em trevas espirituais profundas, precisa ser iluminado com a glória de Deus em Cristo Jesus. Precisa desesperadamente disso. Está em trevas espirituais. O reverendo Hernandes, ainda comentando, diz assim: Deus é espírito, portanto nós não podemos contemplá-lo. Ele é tão santo e tão glorioso que até os serafins cobrem o rosto diante da sua majestade. Se quisermos saber como Deus é, quão belo, santo e amoroso, devemos olhar para Jesus, porque todos os atributos de Deus se tornaram visíveis em Cristo Jesus. Amém? Quinto ponto, são 6. Ele realizou a purificação do pecado, versículo 3:6, né? 3c. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Está falando de Jesus. É uma descrição, são vários itens, né? Ele é a revelação última, é o resplendor da glória, é o sustentador, e assim vai. Ele é Ele, é Ele. Então, você consegue descrever no seu caderninho, na sua agenda, quem é Jesus, como se revela na palavra? Faça esse exercício. Faça exercício. Em vez daquela receita de feijoada, de macarrão, não sei o quê, pega a sua agenda lá e fala assim: meu Jesus é assim. A palavra de Deus mostra que Ele é assim, glorioso, santo, eterno, justo. Aí eu dou glória. Aí eu oro no final, para minha oração é essa aqui. E registra isso. Faça isso. Exercite mais isso. Você falar, você escrever as coisas do seu Deus. Falamos de tantas coisas, escrevemos sobre tantas coisas, tantos assuntos, e não falamos de Jesus. Com a exaltação, com a adoração, com a humilhação, com o quebrantamento que nós deveríamos ter. Quando oramos em nossa oração, quando estudamos a palavra no dia a dia, e nos emocionarmos com os seus feitos, seus atos, sua grandeza, você para a leitura da Bíblia e fala: Senhor, glória ao nome do Senhor. Porque nós tornamos a nossa religião mecânica, automática, caímos no automático e estamos contentes e satisfeitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus quebrante o teu coração, tira a frieza da tua alma, frieza da tua alma. Como estamos longe de Deus, a gente só vê homens, só vê problema, só vê defeito, só falamos dos homens e da igreja e dos problemas, porque nós estamos longe de Deus. Ser quebrantados e voltar ao Senhor, para contemplar sua glória, sua majestade, e nos humilharmos em adoração àquele que purificou os nossos pecados. É por isso que nós somos crentes. Por que nós somos salvos? Porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço do nosso perdão, da nossa purificação. Hebreus 10:12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre
um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Versículo 14 ele diz ainda: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Já foi feito isso, meu irmão. Não depende da tua obra, teu esforço, tua religiosidade. Já foi feito. Tua salvação já foi realizada. Não está se realizando. Já foi concretizada lá na cruz do Calvário, quando Ele tomou o meu pecado, o teu pecado, e levou sobre si. E a justiça de Cristo se fez justiça sobre nós. Glória a Deus por isso. A purificação dos pecados. O próprio Cristo providenciou a purificação dos pecados. O Filho ofereceu a si mesmo na cruz, uma vez por todas, para expiar os nossos pecados. E depois do término da sua obra, Ele ascendeu ao céu e tomou seu justo lugar de honra perto de Deus. Reverendo Hernandes diz mais nessa passagem: Jesus, sendo perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito, que fosse o próprio sangue, para purificar-nos do pecado. Sozinho foi crucificado, sangrou e morreu na cruz, e por esse ato fez a purificação dos nossos pecados. Cristo é a provisão eficaz para o maior problema da humanidade: pecado. Sexto e último ponto, diz o texto, no versículo 13, diz assim: assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Foi exaltado. É o sexto ponto. Ele foi exaltado por Deus nas alturas. É o que diz o texto. Nosso Cristo é exaltado. Ele é rei, mas um rei vitorioso, um rei grandioso, glorioso, cheio de majestade. A expressão assentou-se à direita de Deus não deve ser tomada, porém, literalmente, mas simbolicamente. Porque significa que agora o Filho tem autoridade para governar sobre o universo, sobre a terra e todos os seres. E está entronizado acima de todos os poderes espirituais nos lugares celestiais. E herdou um nome excelente quando subiu à glória, ascendeu à glória. Um nome que está acima de todo nome, acima dos seres dos céus, da terra e debaixo da terra, conforme Filipenses capítulo 2. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Cristo deve ser exaltado por essas 6 razões que o autor alista aqui no início da sua carta. Ele é a perfeita e última revelação de Deus. Segundo, ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, tudo pertence a Jesus. Terceiro, ele é o agente da criação e sustentador do universo. Quarto, ele é o resplendor da glória e do ser de Deus. Quinto, ele realizou a obra perfeita de purificação dos nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. E ele foi exaltado por Deus nas alturas. Só para finalizar, amados, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, algumas passagens do próprio livro de Hebreus, para homologar tudo que nós dissemos, para confirmar. Primeiramente, capítulo 4, versículo 14 a 16. Capítulo 4, versículo 14 a 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos o quê? Firmes a nossa confissão. Ou seja, uma aplicação prática diante de uma verdade eterna, que é o sacerdócio eterno de Jesus. O 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí o 16, a conclusão, a aplicação.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos o quê? Graça. Para o quê? Socorro em ocasião oportuna. É uma aplicação prática dessas doutrinas. Ainda no capítulo 7, versículo 25, vamos só fazer a leitura, 7, 25. Sete, 25 diz assim: por isso, ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo o quê? Sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. E como é que ele descreve? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito o quê? Mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto, quantas vezes? Uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho. A expressão final qual é? Perfeito para sempre. Ainda capítulo 9, versículo 23. 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Olha o 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. O 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? Assim também Cristo, tendo se oferecido quantas vezes? Uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Glória a Deus por isso. Ainda no capítulo 10, versículo 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Quantas vezes? Uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Aí o 12 em diante é maravilhoso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quantas vezes Jesus ofereceu-se? Uma vez para sempre. O crente salvo, perdoado e remido pela obra de Jesus, está salvo, não perde salvação, não existe perder salvação. Porque a obra dele é perfeita, é única e eterna. O 13. Aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele está no céu aguardando a consumação. O 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os eleitos do Senhor, aqueles que estão sendo santificados. E o último texto, capítulo 12, de 1 a 13, para finalizar nossa exposição breve aqui desse tema no livro de Hebreus. Para finalizar, depois do capítulo 11, que descreve a galeria dos heróis da fé, maravilhosa, ele conclui no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos ao rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, tome cuidado que alguma coisa está travando sua vida. Tira isso da tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Todo o peso que está atrapalhando a tua vida espiritual, arranca fora. É vício, é hábito, é hobby. Tem coisas assim que é um problema da vida do crente.
está interferindo na tua espiritualidade, na tua comunhão com Deus, na tua santidade. É peso. Se desfaça logo, meu irmão, em nome de Jesus. Meu irmão, não brinque com isso, com o pecado, com a idolatria, com coisas que amarram a vida. Diz o texto: desembaraçando todo o peso que do pecado que nos assedia, corramos com perseverança, com firmeza, com constância, com coragem, corramos a carreira que nos está proposta. Seja crente, firme, corajoso, determinado, que não volta para trás, que não olha para o lado, que olha para frente, que não desanime qualquer coisa, que não abandona qualquer coisa. Corramos com perseverança. Aí o 12, olhando firmemente para quem? O autor e o consumador da fé. Quem é? Que é Jesus. É assim que o crente faz, correndo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado. Aí ele volta a falar, lembra do tema? Está sentado à direita do trono de Deus. Isso é que firma a nossa fé, essa esperança, essa confiança. Aí o 3, para finalizar: considerai, pois, atentamente. Pensa toda essa mensagem, leva para casa, reflete. Considera atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, que é Jesus, para que não o quê? Vos fatigueis. Quantos estão fatigados, cansados, desanimados? Para com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Reaja, levanta, vamos erguer. Pare de mimimi. Seja crente, seja forte. Você tem Cristo, você tem o Senhor na tua vida. Vamos adiante. Não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E assim eu finalizo essa breve meditação aqui, nesse tema tão precioso. Eu convido a você, aqui em casa, você reflita, leia e medite nessa carta maravilhosa aos Hebreus, e seu coração seja encorajado no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir ao meu irmão bacharel Murilo que nos dê uma palavra de oração ao Senhor. Senhor nosso Deus amado, louvado seja o Senhor, ó Deus, pela mensagem que ouvimos. Te agradecemos, ó Deus, pelo encorajamento que vem da sua palavra, Pai. Fomos fortalecidos, ó Deus, nossa fé aumentada, para, ó Deus, glorificarmos ao Senhor através de nossas vidas, ó Deus. Amém. Ó Deus amado, obrigado, ó Deus, que de fato coloquemos em prática, ó Deus, nossa fé. Amém, Jesus. Não venhamos a esmorecer, seja qual for a circunstância adversa que passarmos, ó Deus. Amém, Jesus. E louvamos ao Senhor pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Glorioso, poderoso, altíssimo. Amém. Ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor e louvamos o teu santo nome, ó Pai. Obrigado pelo teu Filho amado, que está sempre conosco, ó Deus. Te louvamos e agradecemos. Fica conosco, ó Deus, ainda ao longo deste culto. Recebe nossa adoração. Perdoa, Senhor, nossos pecados, ó Deus. E abençoa o teu povo. Amém. Nós oramos no nome de Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos inverter um pouquinho, vamos cantar o hino indicado em nossa